Jesus. Irmãos, o que é clamar a Jesus? Clamar a Jesus é muito mais do que chamar, ô Jesus, vem aqui. Clamar envolve um pedido de socorro. É um pedido de socorro, é um clamor feito de maneira intensa a Ele. Quando você desiste de se salvar e você clama por socorro de uma maneira intensa a Ele. Ao longo do Novo Testamento, ou melhor, ao longo do ministério de Jesus, muitos clamaram a Ele. Foi assim com o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus deu visão a ele. Foi assim com Jairo, sua filha doente. Jesus, vem à minha casa, vem curar a minha filha. Jesus foi à casa e curou. Foi assim, inclusive, com os discípulos. Enquanto Pedro afundava no mar, Jesus, me salva. E Jesus estendeu a mão e tirou Pedro das águas, afundando. Toda vez que nós clamamos a Jesus, nós enviamos um pedido de socorro. E qual que é a consequência de clamar a Jesus? É o descanso. Antes de cantarmos Clama a Jesus, nós cantamos o quê? Em teus braços é o meu descanso. Ou seja, a fé conduz ao descanso em Deus. Toda vez que você declara que Jesus é o seu Senhor, essa fé vai te conduzir a não ter mais momentos de ansiedade, de estresse. Essa fé depositada nele te conduz a um momento de descanso, mesmo que as adversidades continuem. Você crê que o nome de Jesus traz cura? Você crê que o nome de Jesus é poderoso, traz salvação? Se você crê nessas verdades absolutas, você consegue e você pode descansar no poder, na autoridade e na soberania de Deus. Não é um momento de intercessão ainda, mas queríamos, como comunidade, clamar a Jesus. Clame a Jesus na sua situação específica, da sua vida. Vamos juntos orar e clamar aquele que é poderoso para curar, salvar e redimir. Enquanto eu oro e conduzo essa oração, clame, faça o seu clamor particular a Ele. Amém, irmãos? Senhor, nosso Deus, agradecemos a Ti por esse momento, Deus. Obrigado porque quando a gente clama, nós não clamamos a uma parede, a algo invisível, Senhor. Nós clamamos a um Deus vivo, real e verdadeiro, Deus. O nosso clamor chega aos Teus ouvidos, Senhor. Nós confiamos que o Senhor acolhe o nosso clamor. E assim a gente clama nesse momento, Deus. Nós clamamos pelas nossas famílias, nós clamamos pela nossa vida, Senhor. Nós clamamos em meio às lutas, às adversidades, em meio às lágrimas, Senhor, em meio à dor e sofrimento. Senhor, todos os homens e mulheres que clamaram a Ti foram socorridos por Ti, Deus. Porque o Senhor é um Deus presente. O Senhor é um Deus real e poderoso, Deus. Pai, agora, como comunidade, nós clamamos a Ti, Deus. Clamamos por cada um dos ministérios, por cada liderança, Deus, por cada projeto, por cada servo e serva do Senhor que está aqui presente, Senhor. Acolhe, Senhor, o clamor do Teu povo nessa manhã. E nós oramos também por essa palavra que vai ser ministrada, Deus. Que possamos estar com o coração aberto a Ti, Deus. Não nos faça perder nada que o Senhor tem para nós essa manhã. Que mais uma vez possamos sair edificados, confrontados e transformados pelo poder do Espírito Santo mediante a ministração da Tua palavra, Pai. Esse é o nosso pedido e nosso clamor em nome do Teu Filho Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Bom dia, irmãos, graça e paz. Os irmãos não vão acreditar qual o capítulo que eu vou pedir para abrir e qual o livro. Umas surpresas, vocês vão ficar surpresos quando eu falar para abrir em Efésios capítulo 4. Uau, não acredito. Efésios capítulo 4.
nós já estamos caminhando para o final da série de 2 meses de muito bombardeio, no bom sentido da palavra, a respeito da temática da unidade. Os irmãos, eu acredito que tem muitos irmãos que trabalham na área de educação, seja como professor, seja como monitor, ou você está envolvido em alguma área de educação. Se você trabalha na área de educação, já deve ter ouvido falar do estilo de aprendizado. Estilo de aprendizado é algo que todo professor precisa... Voltou. Todo professor precisa ter consciência do estilo de aprendizado. O que é isso? É as formas, os métodos que o aluno absorve melhor as informações. Cada aluno é um universo em si, tem diversas particularidades, então cada aluno vai aprender de uma maneira diferente. Existem, então, vários estilos de aprendizado. Tem pessoas que gostam de ouvir, pessoas que têm a capacidade de se concentrar e captar a informação só ouvindo. Se você gosta de ouvir podcast, ouvir entrevista, você tem a capacidade de aprender de uma maneira auditiva. Tem pessoas que gostam de aprender ou processar as informações escrevendo. É muito interessante ficar aqui em cima, porque eu vejo vários irmãos escrevendo, e glória a Deus por vocês, porque significa que o seu estilo de aprendizado envolve escrita, que através da escrita você processa melhor o que você está recebendo. Tem irmãos que são mais movimentados, são sinestésicos, então eles precisam fazer movimentos, ou precisa ficar batendo o pé, ou batendo a caneta assim, para se concentrar. Mas a maioria de nós somos visuais. Nós vemos uma imagem e, através da imagem, a gente já capta as informações. O que isso tem a ver com a mensagem? Irmãos, nós estamos chegando na final da mensagem e eu queria trazer um slide, pedir para fazer um slide pensando nos visuais. É o recurso que a gente tem, né? Aproveitar esse telão maravilhoso. Então, eu fiz uma retrospectiva do que a gente aprendeu até agora. Se você perdeu alguma mensagem, então não é final do ano, mas tem retrospectiva agora da mensagem sobre unidade. Nós já tivemos 6 mensagens sobre unidade. Essa é a 7ª. No primeiro momento, Efésios, a gente vai ver a mensagem de Efésios do 1 ao 17. No primeiro momento, Paulo vai trazer 3 componentes do que a igreja precisa ter para ser unida. Pensa num bolo. Todo bolo, toda receita precisa de ingredientes. Paulo aqui vai trazer 3 ingredientes que precisam ter numa igreja, numa comunidade, para ter unidade. Na verdade, são 4, né? São 4 componentes. Primeiro, humildade, paciência, amor e esforço. 4 componentes que, se a igreja quer permanecer unida, precisa ter. Não pode faltar nenhum, não é negociável. Depois, Paulo vai trabalhar, depois dos ingredientes, fundamentos. O que são fundamentos? É uma base da fé cristã que os cristãos do passado, do presente e do futuro precisam ter. Cristãos da Europa, da Ásia, da Oceania, da América precisam ter. Pontos inegociáveis. Se você é cristão, você precisa estar debaixo dessa base, fundamentado nessa verdade. Que todos nós fazemos parte de um só corpo, liderados por um só Espírito, contendo uma só esperança, sobre o senhorinho de um só Senhor, depositando a fé só nele, debaixo de um só batismo, sobre a paternidade de um só Deus. 7 fundamentos, 7 verdades. Porém, semana passada a gente viu que Paulo, no primeiro momento, fala sobre unidade. Depois ele vai falar da diversidade dentro do corpo de Cristo. Então, existe diversidade na unidade. Diversidade do quê? Dons, talentos, habilidades. Aqui na lista de Efésios, ele vai citar 5 ministérios, que é o ministério apostólico, profético, evangelista, pastor e mestre. Então, perceba que ele vai fazendo algo muito bem estruturado. Paulo, como bom filósofo, teólogo, melhor dizendo, ele estrutura a forma de pensamento, que forma que o leitor vai entendendo aonde ele quer levar. Então, ele falou os ingredientes da unidade, o fundamento da unidade e a diversidade da igreja na unidade. Então, a partir dessa mensagem, da semana que vem, e na sequência do texto, Paulo vai responder a seguinte pergunta: o que os componentes, os fundamentos e a diversidade leva aonde? Qual que é o resultado disso? Qual que é a consequência desses 3 passos? É isso que a gente vai ver hoje. Então, Efésios capítulo 4, a gente vai ler o 13 ao 14. Nós vamos começar a ver aonde tudo isso vai levar. Amém, irmãos?
Espero ter ajudado nessa retrospectiva. Então agora a gente vai ver Efésios capítulo 4, versículo 13 e 14. Meditação de hoje nesses 2 versículos. Diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingido a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Amém? No versículo 13, então, ele já dá 3 características ou 3 finalidades da unidade, que é qual? Se a igreja permanece unida, ela tem unidade de fé, ela tem conhecimento do Filho de Deus, por fim, ela chega à maturidade. Então, ela tem unidade de fé, plenitude de conhecimento, com o fim de ter maturidade. Então, a mensagem dessa manhã é essa: a relação entre maturidade, e quando eu falo maturidade, é maturidade espiritual. Maturidade espiritual e a relação dela com a unidade. Amém? Toda vez que a gente pensa em maturidade, nós somos levados a relacionar a maturidade com a idade de uma pessoa. Não é verdade? Somos levados a crer que uma pessoa com mais tempo de fé, naturalmente vai ser uma pessoa madura. Se a pessoa tem mais tempo com o Senhor, espera-se que ela seja uma pessoa madura espiritualmente. Então, nem sempre é bem assim. Eu me lembro de uma experiência que foi marcante, mas ao mesmo tempo triste comigo. Há alguns anos atrás, fui fazer um treinamento no Nordeste do Brasil, e tinha vários missionários ali presentes, de várias partes do Brasil. E a gente ia ficar mais de 3 meses confinados e recebendo treinamento que vinha de uma missionária de fora. Quando eu cheguei, eu comecei a ver os missionários de várias partes do mundo, e dentre eles, da equipe, tinha um missionário que ele era muito conhecido pela área que ele atuava. E eu descobri que ele ia ser um dos alunos, ia manter relacionamento com a gente. E eu fiquei super empolgado, porque ele era alguém muito experiente, tinha mais de 20 anos como missionário, era uma pessoa avançada de idade, experiente. Eu falei, nossa, 3 meses que eu vou poder aprender dessa pessoa que é uma referência nessa área, a área dele específica. E para minha tristeza, eu pude perceber ao longo dos relacionamentos, dos dias, o quanto que idade não necessariamente tem a ver com maturidade. Aquele cara, aquele nobre senhor, ele causava no meio do grupo. Jogava picuinha um contra o outro, intrigas, fofocas, trazia um desgaste no grupo, que no final do treinamento, estava mais ou menos assim, ele chegava no ambiente, os jovens já saíam, porque não aguentava o relacionamento com aquele missionário, embora fosse muito tempo como missionário, muito tempo crente e era referência. E aí eu percebi, e foi um pouco de frustrante para mim, porque eu falei, nossa, eu esperava aprender dele e eu usei ele como exemplo do que não fazer, em vários sentidos, em vários relacionamentos. Talvez você já relacionou com isso. É uma pessoa que você espera ser madura pelo currículo e você vê que é muito imatura. E ao longo da Bíblia, na narrativa bíblica, essa lógica também segue. Nem sempre a pessoa mais velha, a pessoa com muito tempo na caminhada com o Senhor, é uma pessoa madura. 1 Samuel, não precisa abrir. Na casa de Eli, tinha um sacerdote, ancião e uma criança. A pergunta que eu faço é, quem era mais maduro ali? Deus repreende um sacerdote idoso e convoca uma criança para dar sequência no sacerdócio, na casa de Israel. Segunda Reis, na linhagem dos reis de Judá, muito rei ruim um atrás do outro. Surge um rei com 8 anos de idade. E esse rei é bom. Ou seja, uma criança que começou a reinar com 8 anos de idade, rei Josias, e ele era bom. Ou Daniel, no livro de Daniel, jovens, adolescentes que são levados para cativeiro na Babilônia. Jovens vão se desviar. A hora que eles vê a tecnologia da Babilônia, a hora que eles vê a alimentação,
as ruas, a Nova York da época, eles vão se desviar. Não espera nada desses jovens. Assim que for para a faculdade, vai abandonar Deus. Pelo contrário, jovens que foram referências em meio ao povo. Então perceba que nem sempre maturidade na Bíblia está conectado com idade. Nós vemos anciões no Antigo Testamento que eram maduros, e nós vemos anciões que eram imaturos. Maturidade, no contexto cristão, envolve um crescimento contínuo. Crescimento do quê? Crescimento de sabedoria e crescimento de caráter. Então, se você quer ser uma pessoa madura, você precisa crescer nesses dois pontos, espiritualmente falando: sabedoria e caráter. Amém? Diante disso, a proposta desse sermão é observar 3 características de uma igreja e de uma pessoa imatura. Pesado, né? 3 características, à luz do texto, de uma pessoa e de uma igreja imatura. E a proposta, irmãos, é que não seja indireta para ninguém. Não cutuque ninguém, não olhe torto. É para você e para mim essa mensagem. Características. E peça a Deus para ver se você tem alguma dessas características de uma pessoa imatura. E se tiver, irmão, depois a gente se arrepende. Então, é para cada um, não é indireta. Amém? Vamos ver a primeira característica, então, de uma pessoa ou de uma igreja imatura, considerando que a maturidade é o tema dessa manhã. Versículo 14, diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças. Espera, já começa estranho esse texto. Não sejam como crianças. Se você já leu o Evangelho, você vai me interromper. Paulo está errado. Não seja como criança. Quem que você lembra? Jesus. Jesus, em Mateus 18, ele chama uma criança no meio e diz assim: se vocês não se arrependerem e se tornarem como crianças, vocês não vão entrar no reino de Deus. Jesus fala para ser como criança. Aqui Paulo fala: não sejais como criança. Eu sigo quem? É para ser ou não é para ser como criança? Existe contradição no texto? Óbvio que não. Quando Jesus diz para sermos como criança, ele está relacionado a quê? Relacionado à inocência. Relacionado à pureza. Tem até aquela música, né? Quero ser como criança. Te amar pelo que és. Te amar pelo que és. Olha a inocência, a pureza de uma criança. Quando Paulo fala para não ser como uma criança, é no sentido de instabilidade. É no sentido de ignorância. Então, ser criança no sentido de pureza. Não ser no sentido de ignorância, de instabilidade. Ainda no 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Primeira característica de uma igreja, de uma pessoa imatura, é uma pessoa facilmente enganada. Enganada por quê? Ou por quem? Por tudo. É uma pessoa que é muito facilmente manipulada, muito facilmente enganada. Ela segue todas as ondas das novidades do mercado da fé. Vai jogando de um lado para o outro. É uma pessoa que vai atrás de movimentos. É uma pessoa que vai atrás de novidades. Ela é levada de um lado para o outro. Vai atrás de experiências, de novidades, sem discernir os falsos ensinos. Ah, aquela igreja lá tá tendo um mover lá, vou lá. Independente do que está sendo ensinado. Agora esse movimento está em alta, vou atrás disso. Agora esse pastor está em alta, vou ouvir só ele. É uma pessoa jogada de um lado para o outro, sem discernimento do que é ensino bíblico e do que é falso ensino. Muito facilmente enganado. E perceba que a falta de solidez, presta atenção, a falta de solidez bíblica não é um problema dos nossos dias. A falta de solidez
é um problema antigo. Desde lá do Antigo Testamento, um dos maiores lamentos de Deus se dá na boca do profeta Oséias. O clássico versículo de Oséias 4. O meu povo está padecendo porque falta o quê? Por falta de conhecimento, o meu povo está padecendo. Por falta de conhecimento, o meu povo levanta um poste ídolo e se ajoelha para ele. Por falta de conhecimento, o meu povo adora Baal. Por falta de conhecimento, o meu povo se esqueceu que eu os tirei da terra do Egito. Por falta de conhecimento, o meu povo segue charlatões. Charlatões que fazem promessas mais absurdas de todas. Campanhas malucas. Por falta de meu conhecimento, o meu povo segue esse povo. Por falta de conhecimento, o povo prefere um culto emotivo do que um culto bíblico. Por falta de conhecimento, o povo prefere dopamina, senti arrepiado, do que uma mensagem cristocêntrica. Por falta de conhecimento, o povo caminha e pratica a ignorância. Você deseja uma fé madura? Você deseja uma fé madura, irmão? Só tem um caminho para você desenvolver uma fé madura. É você amar, conhecer e estudar a palavra de Deus. Olha que revolucionário que eu estou dizendo. Se você quer uma fé madura, não precisa de campanha. Não precisa seguir movimentos da moda. Não precisa ser jogado para um lado para o outro. Se você quer uma fé madura, busque estudar e amar a palavra de Deus. Busque conhecer o sagrado livro. Uma dose de domingo de manhã, durante toda a semana, não vai te alimentar. Ela pode, no momento, trazer uma reflexão. Mas uma dose de domingo de manhã, e ainda que você veja de domingo de manhã e domingo à noite, é pouquíssimo se você quer amadurecimento espiritual. O maná caía quantas vezes por semana? Todos os dias, mesmo sábado. Todos os dias o povo se alimentava daquele pão do céu. Olha que analogia para nós. Todos os dias nós precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus. Assim como o povo se alimentava todos os dias do maná. É algo inegociável. Do contrário, o que vai acontecer com a gente? Ser jogado de um lado para o outro, por moda, por sensacionalismo. Porque a questão é que esses homens que trazem falso ensino, segundo Paulo, olha como eles são. Versículo 14 ainda. Pela doutrina e pela astúcia, pela esperteza. Em outras palavras, Paulo está dizendo, esses homens que te jogam para um lado para o outro com os falsos ensinos, eles não são burros, eles são astutos. Eles têm uma oratória muito melhor que a minha. Eles têm uma persuasão muito melhor do que a minha. Eles têm uma sofisticação ótima. Postura cativante, oratória impecável. O problema é que, através disso, eles ensinam falsos ensinos. E se você não tem discernimento à luz das Escrituras, você vai ser facilmente manipulado. Por isso eu repito, você quer amadurecer de fato na fé? Você quer ter uma fé madura? Então, onde está o seu desejo de estudar a Bíblia? Na prática. Onde isso revela no seu cotidiano? Porque talvez aqui, emocionado, você pode falar, eu quero, Senhor, coloca até a mão no coração. Mas no seu dia a dia, você busca conhecer a palavra de Deus? Estudar e amar essa palavra? Se você busca, você está dando atos concretos que você quer amadurecer espiritualmente. E não venha me dizer que a nossa igreja não te dá oportunidade para conhecer as Escrituras, para estudar a palavra de Deus. Hora do merchan, estudo cronológico. Todo ano, pastor Clésio
Passa o estudo cronológico, parte 1 e parte 2. Se você ainda não fez, depois do culto, entra no aplicativo, no QR Code e faça a inscrição. O instituto, todo domingo tem instituto. Adolescentes, jovens, todo sábado tem o base bíblica. A gente terminou de estudar o livro de Jonas, capítulo por capítulo. No próximo mês a gente vai estudar capítulo por capítulo o livro de Malaquias. Adolescentes, estamos estudando uma série de personagens bíblicos do Antigo Testamento. A nossa igreja está fornecendo ferramentas para nós não sermos jogados de um lado para o outro. Não sermos manipulados por falsos ensinos. O quanto você, irmão, o quanto você, minha irmã, está disposto a se amadurecer na fé. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo e o terceiro ponto não está no livro de Efésios. Está no livro de primeira carta aos Coríntios. Convido os irmãos a abrir em 1 Coríntios capítulo 3. E segura na cadeira para a paulada que Paulo vai dar nessa igreja. Poucas ideias de Paulo agora. Ele vai aumentar o tom aqui, você vai ver. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Ainda sobre esse tema. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos lá, esses 5 versículos aqui que Paulo vai chacoalhar a igreja. Diz assim, a gente vai ler do 1 ao 2 até agora. Irmãos, não lhe pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dê-lhe leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Olha que interessante. Não pude falar como espirituais, mas como carnais, porque vocês são crianças. Em Efésios, Paulo fala, não sejais como crianças. Aqui ele já fala, vocês não vão se tornar, vocês já são bebezão. Vocês já são crianças. Perceba que o contexto de Coríntios, a igreja de Corinto, é muito pior, muito mais dramático do que de Efésios. Aqui eles já se tornaram o que Paulo adverte para eles não se tornarem em Éfeso. Eles já eram crianças. Por que eles eram crianças? Porque eles não eram espirituais, mas carnais. Segunda característica de uma igreja e de uma pessoa imatura é a carnalidade. Eles eram pessoas e uma igreja carnal. Mesmo com o passar do tempo, olha, eu esperava que eu pregasse algo sólido, algo profundo para vocês. Mas, igreja de Corinto, eu olho para vocês, eu percebo que vocês nem começaram a introdução alimentar. Vocês estão na papinha ainda. Eu queria entregar algo sólido e vocês não saíram do berçário. Por quê? Vocês são carnais. Vocês se alimentam de mensagens superficiais. Vocês gostam de mensagens rasas. Vocês gostam de sermão que aflora o individualismo, que aflora o sentimentalismo. Vocês não gostam de mensagens bíblicas. Vocês gostam de mensagens bem superficiais. Não posso dar mensagem profunda para vocês, vocês ainda não conseguem receber. Vocês não fizeram introdução alimentar ainda. Por isso eu pergunto para você, irmão, que tipo de louvor você tem escutado? Louvor? Sim. Hoje no contexto, até louvor a gente precisa filtrar. Tem muito louvor raso, tem muito louvor antibíblico, que vai te ensinar doutrinas erradas. Mas a melodia é bonita, mas a letra não. Que tipo de louvor você tem escutado? Que tipo de ensino ou sermão você tem escutado? É mensagem rasa? É mensagem superficial? Ou é o alimento sólido? Uma igreja carnal, ou uma pessoa carnal, ela vai ter algumas características.
Primeiro, ela vai ter desprezo pela santidade de Deus. Ela vai estar nem aí para a santidade de Deus e para a santidade na sua vida. A santidade é algo inegociável, ou quer dizer, negociável. Não vai ter desprezo pela santidade de Deus. Ela vai ter apatia pelas coisas de Deus. Vamos orar? Vamos participar de tal ministério? Vamos participar de tal evento? Desprezo pela santidade na sua conduta e apatia pelas coisas de Deus. Uma igreja e uma pessoa carnal, presta atenção nisso, que isso é muito sério. Uma igreja e uma pessoa carnal, ela vai ter os mesmos valores e as mesmas prioridades de uma pessoa do mundo. Você conversa com uma pessoa, ela se diz crente, mas você não consegue diferenciar ela do mundo. A conversa é a mesma, os valores são os mesmos, as prioridades são os mesmos, os sonhos são os mesmos de uma pessoa do mundo. Aí você fala, qual que é a diferença de um crente para um não crente? Carnalidade. Uma pessoa carnal, ela vai ser difícil distinguir de um crente. Às vezes ela está na igreja, mas pela carnalidade dela, você vai falar assim, esse cara é crente? Isso aqui não é crente não. Carnalidade, irmãos. Reveja, então, se você é um crente carnal. Quais são as suas prioridades? Quais são os seus sonhos? Quais são aquilo que te motiva? Existe carnalidade na sua vida? Você despreza a santidade na sua conduta, no seu falar, nas suas conversas? Paulo olhava para Corinto e fala, vocês são carnais, vocês não são espirituais, vocês se reúnem aos domingos, mas a sua reunião, a gente vê os pecados de Corinto, Paulo vai falar assim, qual que é a diferença de vocês para o pessoal do mundo? Pouca. Duro, né? Vamos para a terceira, para terminar. Terceira característica. Versículo 3 ao 5. Olha o reflexo de uma igreja carnal. Porque vocês ainda são carnais, versículo 3. Porque ainda são carnais, porque visto que ainda há inveja e divisão entre vocês, vocês não estão sendo carnais e agindo como o mundo? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Consequência da carnalidade, divisão. Terceira característica de uma pessoa de uma igreja imatura é que ela, dentro dos seus relacionamentos, tem inveja e divisão. Uma das coisas mais diabólicas no meio cristão é a competição. Competição no meio cristão é demoníaco. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu gosto do pregador A, eu prefiro o pregador B. E Paulo diz, para de discutir isso. Isso é uma discussão boba e sem sentido. O que ele vai falar? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo, Apolo, fulano A, fulano B, pregador A, pregador B, igreja A, igreja B. Não são todos servos de Cristo? São, então por que essa discussão? Em outras palavras, pessoas maduras não perdem tempo discutindo assuntos de pouca relevância. Eu vou repetir. Pessoas maduras não perdem tempo discutindo assuntos de pouca relevância. Pessoas maduras focam no que é importante. Foca no reino de Deus. Foca no avanço do evangelho. Não perde tempo com discussões que não levam a lugar nenhum. Olha o versículo 3 de novo. Porque vocês ainda são carnais. Ainda tem inveja, ainda tem divisão. Ou seja, divisão é algo visível que a igreja é imatura. Se tem divisão na nossa igreja, isso é um reflexo palpável, visível, que ainda somos imaturos. Numa igreja imatura, uma igreja carnal, é uma igreja onde o ego fala mais alto. A carnalidade, ela se expressa através do ego. Toda vez que eu e você queremos nos aparecer, se sobressair, se achar que somos importantes, somos carnais. Toda vez que você quer servir a Deus, mas você quer aparecer, é o ego falando mais alto que o próprio corpo de Cristo.
Toda vez que você quer relevância no corpo de Cristo, você quer ter mais relevância que o próprio cabeça, que é Cristo. Eu gosto muito de assistir documentário. E há um tempo atrás, eu assisti um documentário chamado A Noite que Mudou o Pop. Muito aleatório, né? A Noite que Mudou o Pop. É sobre o que esse documentário? Os irmãos da década de 80, tem uma música muito conhecida da década de 80, talvez os mais novos já ouviram falar, chama We Are The World. We Are The World. Aquela música lá, não vou cantar, senão vai ficar com dor de cabeça. We Are The World. O que era o We Are The World? Era uma campanha que vários artistas da década de 80 cantaram uma música para arrecadar dinheiro, um fundo para socorrer a África. E aí, esse documentário vai mostrar que essa música foi produzida em uma noite. Só que tinha um grande problema, um grande desafio. Tecnologia? Não, eles tinham o melhor estúdio. Produtor? Não, eles tinham o melhor produtor. Sabe qual era o desafio? Era juntar 40 artistas. E esses 40 artistas eram os 40 artistas que eram mais populares e famosos do mundo inteiro naquela época. Estrelas do rock, estrelas do pop, juntos, produzindo uma música. E o ego lá em cima. E aí, um certo momento do documentário, vai entrevistar o produtor da música. E o produtor da música, como tinha 40 super artistas, tinha Michael Jackson, tinha Stevie Wonder, Bob Dylan, Tina Turner. Na minha opinião, só faltou chamar o Chitãozinho Chororó, para ficar bom. Tinha vários artistas. E aí o diretor falou assim, que quando ele começou, como era muito artista, cada artista cantava uma frase. E quando os artistas bonitões, com ego inflamado, pegou a lista e falou assim, eu quero cantar mais. Uma frase está pouco. Aí ele falou assim, mas aquela frase está melhor que a minha. E começaram a discutir o que cada um queria cantar. E ele falou assim, não, o que está decidido, está decidido. Se você está com essa frase, você vai cantar essa frase. E ele começou, percebeu que ele tinha uma noite só para se desafiar a liderar 40 super artistas. E ele falou assim, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Só uma noite de acordo com a sua agenda, né, dos artistas. E aí ele teve uma brilhante ideia. Vamos imaginar que aqui é o estúdio. E para chegar no estúdio tinha uma porta bem estreita, olha o simbólico, uma porta estreita. E aí o estúdio era bem grande, comportava muitos artistas e músicos. E aí ele falou assim, eu preciso de uma maneira prática mostrar para eles que o objetivo não é eles se aparecerem. É o fundo da África, é produzir a música para arrecadar fundos. Não se tratam deles, se trata do projeto. E como que eu posso trabalhar de uma maneira que eles lembrem de permanecer humildes, lembrem de trabalhar em equipe? E aí a sacada do diretor foi, na porta, em cima da porta, ele fez uma plaquinha. O que estava escrito na plaquinha? Deixe o seu ego na porta. Deixe o seu ego na porta. Então, se você vai entrar aqui, o seu ego não vai entrar com você. Nossa, a hora que eu vi isso, falei, pesado. E eu falei para Ana, eu acho que esse tipo de placa, deixe seu ego na porta, devia estar presente em todas as igrejas. Em todas as agências missionárias. Todo lugar que o trabalho evangelístico e de comunidade é feito em prol do evangelho, alguém, por favor, o pessoal da recepção já pode providenciar, deixe o seu ego na porta. O corpo de Cristo não é lugar de estrelismo. O corpo de Cristo não é lugar de vaidade. No corpo de Cristo não há lugar para divisões. Por isso, que eu e você temos que fazer a seguinte oração todos os dias. Senhor, esvazia o meu ego. Esvazia o meu ego, porque se for por mim, eu vou arrumar confusão com aquele irmão. Se for por mim, eu vou tentar de alguma forma querer me aparecer. Se for por mim, Senhor, eu vou depender de elogios e de aplausos. Senhor, esvazia o meu ego, Senhor. Enche-me de Ti. Eu preciso da Tua presença, porque senão eu vou produzir divisão. O meu ego vai me levar à destruição da comunidade. Recapitulando então, primeira característica de uma pessoa imatura, de uma igreja, uma pessoa imatura, ela é facilmente enganada, ela é carnal
E dentro dela existe divisão e inveja. Partindo para a conclusão e já convocando a equipe de louvor, eu queria trazer uma última reflexão. Bem prática. Como Paulo termina a carta aos Efésios? Como Paulo termina a carta aos Efésios, capítulo 6, não precisa abrir, mas ele vai falar sobre armadura. As armaduras de Cristo. Portanto, se você se converteu, se você está em Cristo, você, na sua conversão, não recebeu um travesseiro para ir dormir em berço esplêndido. Se você se converteu, na conversão você não recebe um travesseiro para descansar. Você recebe armaduras para batalhar o bom combate da fé. Amém? Significa que eu e você temos ferramentas de luta espiritual, de autoridade, de combater as trevas. Só que no processo de amadurecimento, o processo de amadurecimento, irmãos, é contínuo. Quando que acaba? Em duas situações acaba o processo de amadurecimento. Ou, se você vai se encontrar com Cristo, se você morrer, ou se Cristo vir até nós. O processo de amadurecimento é até o final da nossa vida. Ninguém pode chegar aqui hoje e falar assim, sou maduro. Nós estamos, de glória em glória, trabalhando e desenvolvendo a nossa maturidade espiritual. Como a gente desenvolve? Lendo, estudando, amando a palavra de Deus. 3 semanas atrás, eu e a Ana fomos fazer uma visita a um casal da nossa igreja. Anciões da nossa igreja. E o ancião, falou uma coisa que pegou eu e a Ana. Falou assim, nossa, o cara pregou para mim, lindo, bonito. Falou assim, Raoni, eu tenho mais de 30 anos de convertido. E durante 30 anos, todas as manhãs, eu inicio o meu dia com devocional. 30 anos de devocional pela manhã. Essa é uma pessoa que quer amadurecer na fé. Essa é uma pessoa que não está conformada. Qual que é o nosso principal desafio no processo de amadurecimento? Sabe qual é? Estagnação. Sabe o que é estagnação? Quando a gente permanece no mesmo lugar. Com o passar do tempo. O tempo passa, mas a gente não se desenvolve. A gente não amadurece. Jesus falou que a gente ia ser como um rio de água viva, e no processo de estagnação a gente se torna um rio parado. E água parada fede, apodrece. Água parada não tem vida. O principal desafio do processo de amadurecimento é a estagnação. E sabe como acontece a estagnação na minha e na sua vida? Toda vez que eu e você nos transformamos ou nos tornamos pessoas confortáveis. Confortáveis no quê? No nosso histórico. Já sou crente há mais de 10 anos. Já li a Bíblia 2 vezes. Passou a régua, já está bom. Já sou crente há muito tempo, já vivi muitas coisas. Já tive muitas experiências com Deus, já amadureci, já está bom. Toda vez que nós sentamos numa cadeira de conformismo, de conforto, parabéns, você entrou no processo de estagnação. Você não vai mais amadurecer na sua fé. Mas essa manhã, o que Deus colocou no meu coração é que é uma manhã de renovo. É uma manhã de renovo. Talvez você olhe para a sua vida e você percebe que você está estagnado na sua fé. Não quero condenar ninguém. Nós temos que buscar o renovo de Deus. Talvez você já está tanto tempo crente, já se acostumou tanto com a liturgia do culto, já sabe o que vai acontecer, já sabe essa passagem, já sabe a outra. Às vezes você até corrige o pregador, mas você está estagnado. Você não desenvolve na sua fé com Deus, você não desenvolve na sua intimidade com Deus. Talvez você está estagnado por N motivos, por conformismo, por cansaço, por desânimo, N motivos. E a hora que o Senhor venha trazer renovo sobre a nossa vida.
que os irmãos que estão se sentindo estagnados, venha poder do alto nessa manhã para você. Venha fogo do Espírito Santo sobre você. Que Deus venha novamente aquecer o seu coração. Que Deus venha novamente colocar lágrimas nos seus olhos. Que toda vez que a gente ama Cristo, a gente não é apático pela igreja. Se a gente ama Cristo, a gente não é apático pela palavra de Deus. Se a gente está buscando maturidade, nós não estamos conformados. Enquanto a gente canta essa música, esse louvor, melhor dizendo, renova-me, Senhor. Eu quero convidar, se você se sente desafiado nessa manhã, se você fala, nossa, eu me identifiquei com um dos pontos da imaturidade, ou eu me sinto estagnado, eu queria te convidar, como um ato de fé e sem julgamento, a vir aqui à frente. Se você sente que precisa de um renovo espiritual, um renovo emocional, um renovo físico, vem aqui na frente e busca a Deus, clamando para que Ele renove a sua manhã nessa manhã. Renove a sua fé nessa manhã. Enquanto os irmãos ficam em pé, vamos cantar juntos e busque o renovo de Deus aqui na frente. E se você tem algum pedido de oração também, enquanto a gente canta, vamos buscar da parte do Senhor esse renovo.